Então, o que eu estudo na faculdade, o meu mestrado, é tentar entender o músico enquanto um trabalhador. E é engraçado já, porque a própria fala já explica um pouco uma visão que se tem, né? Assim, ó, pensar tipo um músico enquanto um trabalhador. Porque essa distinção já entre enquanto um trabalhador, enquanto um não trabalhador, nos mostra uma dupla conceito que essa categoria tem, né? Porque, assim, músico enquanto trabalhador quer dizer que ele está dentro da lógica de mercado que como qualquer trabalhador normal. E um músico fora dessa lógica, ele está inserido em que sistema? Ele é, ele é uma expressão artística, mas ele é uma expressão artística como assim? Ela é estruturada em algum sistema, né? E esse sistema, não que seja anticapital, mas ela está fora do capitalismo, quando você não gera produto e ele não se torna mercadoria. E onde é que está estruturado esse produto que o artista faz, sabe? Também fico me questionando. Isso que na verdade eu nem tenho respostas muito. Tem coisas que eu tenho resposta, mas às vezes eu tenho que falar muito assim para desenvolver essas respostas. Então, como que é o negócio? Ó, eu vou tentar falar o básico, bem o básico mesmo, sobre algumas considerações do retrato do artista enquanto trabalhador. Tem um livro de um cara chamado Pierre Menger, que é um francês que ele chama Retrato do Artista enquanto Trabalhador no Capitalismo. Custa R$ 450, eu nunca li, porque eu não tenho coragem de pagar R$ 450 num livro. Mas, assim, as dissertações que eu li comentam sobre ele e dão bastante noção sobre o artista. Tem toda a dissertação, é engraçado que ela começa falando assim, então, a biografia sobre estudar o músico enquanto um trabalhador é pouca. Então, um consenso a gente já chega, que é pouca biografia. Se é importante, toda a dissertação vai dizer que sim, porque os caras enxergaram um bom motivo, e eu também estou defendendo essa tecla, que eu acho um bom motivo. Eu notei uns pontos aqui, que eu quero ver se eu consigo desenvolver. Pensar a atividade artística não como uma profissão, mas como um paradigma de profissões. Pensar a atividade artística não só como uma profissão, mas aqui, ó. É que às vezes eu escrevo frases que nem eu lembro mesmo. Nem eu mesmo lembro. A noção de paradigma é um exemplo, um modelo das profissões, entendeu? Não, a profissão artística ela não nos mostra uma profissão paralela dos tipos da profissão, exemplo, existem profissões e a profissão artística, mas em si ela está dentro de um modelo que outras profissões servem, entende? Ele pode servir de um modelo de profissão, com essas peculiaridades, é lógico, todo mundo sempre fala isso de cada categoria, mas ela serve como modelo de um sujeito autônomo, de um freelance, de um trabalhador intermitente, de um cara que faz uma produção de um trabalho em material. Ela está dentro desses paradigmas, né? E para isso, a gente usou bastante, e que todo mundo que escreve dissertações sobre isso, sobre os conceitos produzidos pela galera da sociologia do trabalho, né? Tem o Ricardo Antunes, o Rui Braga, são até tipo sociólogos recentes que estão vivos, né? Que daí eles vão estudar o trabalhador de forma geral, né? Mais do que historiador. Tem diferença, tipo, você estudar a história da música e a história do músico, né? E a história da música muitas vezes tem um caráter, no meu ver, que muito folclórico também. E cultural, né? Quando eu li o Hobsbawm, que o Antônio me pediu para ler, eu achei muito legal, porque o Hobsbawm faz a distinção e nela mostra claro, assim, sobre o que é o músico. Tem um capítulo escrito, gente, né? O que é o músico e o que é a plateia, né? Porque exemplo assim, você vai pensar, eu quero estudar o punk, mas daí tem o punk, o cara que faz o punk. E tem o punk que só incorpora o punk. É isso que eu tô falando, desses problemas. Tipo, o Robson fala assim, a primeira frase é: o jazz é um produto de músicos. Quem são esses músicos, entende? E daí é muito massa, porque aí esses músicos são uma produção, eles fazem uma produção cultural e que intermeia quem são os sujeitos que ouvem, entende? Porque os sujeitos que ouvem não participam da produção cultural, entende? Mas também são, tipo, um punk que toca um punk, mas ele não é o punk que faz a música. É um punk que se referencia aos punks, entendeu? O público é uma coisa, o cara que faz é outra. Quem faz
essas coisas. Porque é muito interessante, ó, pra mim, né? Pensar que exemplo, pro Gores lá, ele vai pensar que, assim, o trabalho imaterial, ele não se reproduz como mais-valia, ele se reproduz como uma produção de subjetividade. Então, você tem esses sujeitos dentro desse contexto do mercado produzindo cultura, produzindo um produto que é informativo, né? Eu canso de falar, velho. Já foi 5 minutos. Mas eu acho que eu preciso aprender a falar, mesmo que me desgaste. Não é uma coisa que eu gosto muito, nem um pouco, mas preciso. Então, deixa eu pensar aqui. Eu vou falando dos outros pontos que eu li, daí vai abrindo algumas coisas na minha cabeça. Os conceitos produzidos pela sociologia, como trabalho intermitente, freelancers, trabalho imaterial, pensamento nos contextos reais dessa precarização. Eu acho que aqui dá pra puxar um pouco que um dos motivos que eu pensei em começar a trabalhar isso foi em 2017, lá com a reforma que o Temer fez, você tem esse conceito de trabalho intermitente, que daí é a relação direta entre trabalhador e empregador, né? Trabalhador e... Meu, que branco que me dá, trabalhador e patrão, cara. Então, assim, é muito engraçado que ainda convence alguns trabalhadores, né? Eu convenço porque é ideológico, né? Construído ideologicamente. Tem muito trabalhador que pensa, puta, agora não vou precisar mais estar no que o sindicato propõe também, no que essas leis trabalhistas, vou trabalhar menos, vem uma série de vantagens, ao meu ver, que convencem, né, cara? Mas muita gente não, né? Porque a gente aprende, o que eu aprendo, o que eu acho certo, é que só tem mais direito enquanto nós se unir, porque a gente é muito mais fraco que o patrão, né? É que uma coisa que eu sempre acho engraçado de pensar é a forma que eu aprendi a ver o mundo e a forma que as pessoas aprendem a ver o mundo, né? Porque esses discursos convencem que pessoas que já estão convencidas, e elas não são eu, né? Não estão convencidas. Então, só que assim, daí em 2017 eu vi essa lei querendo essa relação direta com o trabalhador. Aí eu pensei assim, mas já existe um modelo de trabalho no mundo que está há muito tempo já, e eu não sabia há quanto tempo, e eu achava que era desde quando tinha começado, na minha inocência, que tem essa relação direta com o trabalhador. E eu achava que era só assim, né, também. Mas, exemplo, depois eu fui estudar, músico de orquestra é contratado, concurso público, né. Tava vendo um estudo sobre um músico sobre uma orquestra em São Paulo, daí... O problema é que até 88 tinha concurso público, depois disso foram virando tudo freelance, entendeu? Então naquela orquestra também se começa a entrar pela lógica neoliberal, de contratar pelo serviço e tal. E daí vendo que no Brasil essa categoria de relação, essa forma de relação está cada vez mais emergindo e caminhando para isso, e caminhando para uma precarização ainda maior do trabalhador, né? Que daí eu acho que o Rui Braga, ele fala, né, sobre o trabalho precário, né? O proletariado precário, né? O precariado como alguém muito mais explorado, porque proletário já é explorado, mas precarização acho que é até como uma condição subexistente de vida, quase assim, ou quase nesses moldes, assim, né? Porque a atenção sempre de capital é pisar em nós, a gente dá um jeito de parar de ser pisado, mas não consegue, né? E nessas relações de trabalho o artista sempre tá. Só que é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo você tem modelos como o Luan Santana, ou grandes artistas que se dão bem na música, mas esses caras não me interessam. Me interessam só de pensar como modelos de alguns artistas pensarem que essa é a ascensão do trabalho deles e que na verdade nunca vai ser, né? Quantos por cento que são, né? Entende? E pra mim, na minha opinião mesmo, isso é a função do... Esse é o pensamento ideológico do cidadão médio que ganha 15 mil por mês, e daí ele vai falar pro outro lá e mais baixo assim, mas eu também era que nem você estudou, é só estudar a vida inteira e que você vira eu. Sendo que ele não é o real problema. O real problema é quem tem muito mais grana, né, cara? Quantos por cento que esses caras ao total têm de acumulação de dinheiro e quantos
que dá a porcentagem dos grandes bilionários do Brasil, né? É ali que tá a desigualdade, né, cara? Esses caras acho que são muito mais ricos do que são, né? Eu acho, sei lá. Olha, tô mais desabafando mais do que era. Mas, então... aí, os conceitos produzidos pela sociologia do trabalho intermitente, freelance, blá blá. Daí o terceiro ponto que eu coloquei, em várias dimensões, expressão artística, realização de um trabalho, exercício de uma profissão, ela não é uma exceção no mundo do trabalho. Que daí, engraçado que daí esses pontos já meio que já vim comentando, né? Mas não dá para se negar mesmo, falando que um trabalhador, ele é um prestador de serviço, que é uma coisa que a gente tem que explorar também, mas ao mesmo tempo é uma expressão artística, né? Essa expressão artística no meio do mundo, no meio do mercado, ainda é uma expressão artística, mas condicionada ou determinada condicionada, né? Ao meio artístico. É uma realização de um trabalho que, na verdade, o ponto 3 são as dimensões que o trabalho do músico em si tem, né? Ele é uma expressão artística, ele é uma realização de trabalho, então ele está no meio desse mercado de trabalho, e você também tem que pensar como um exercício da profissão, né? Ela não é uma exceção no mundo dos trabalhos. Olha como é engraçado. A gente toda hora tá batendo esse ponto, né? De tipo, sim, a música é um trabalho, por favor, entenda que é um trabalho. Agora eu vou acho que até pensar um pouco mais nessas dimensões. Ó. A falta de compreendimento do artista enquanto trabalhador... Oh, desgraça, isso podia escrever certo às vezes. A falta de compreendimento do artista enquanto trabalhador... Muitos autores apontam pela noção de conceitos como dom e vocação que transformam essa técnica provinda de algo divino e descartam todo o processo real, todo o processo de trabalho real. É um ponto muito interessante, né? E daí, assim, ó, eu achando que saberia grandes hipóteses da minha vida com tão pouco conhecimento, eu sempre pensava assim, mas eu tinha hipóteses, mas sem basear nas minhas hipóteses, ainda tenho, sabe? Mas pra mim ainda é isso. A noção, só que é hipótese que a gente não pode provar, né? A noção de que a música é um dom, ou é divino, é metafísico, Deus botou os seus dedos para funcionar e fazer aqueles solos de guitarra, isso mata todo um processo de trabalho que é real, que constitui, que toma tempo das pessoas e que não é visto. E aí, na valorização do trabalho, enquanto o valor de mercado de troca é contado ou não, entende? Aí, assim, pensa bem, a valorização se dá pela própria qualidade, mesmo que é um processo ético, é um processo estético, né? Porque, tipo assim, o sertanejo dá bem tocado e tal, vai valer muito. Mesmo que nós não consideramos esteticamente bonito e vendido e padronizado e tal, mas uma arte estética que vá além do seu tempo ou que seja esteticamente perfeita e boa, ela vai ganhar mais valor do que uns cara que não é esteticamente aceito, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Aí tem a valorização. Só que aí que tá. Todo o processo para isso não é contado, entende? Esse não é contado. O processo de se criar é como, tipo, não, você tem um dom. Então, tipo assim, a pessoa canta bem. Nossa, da onde que vem essa voz dela, sabe? Nasceu, a corda vocal vem afinada, assim, vem no berço afinado uma corda vocal, eu não sei. Mas tem sempre um chinês, ou tipo, mas a pessoa já nasce, assim, não sei, cara. Não nasce, velho. Garanto pra vocês. Que transformam essa técnica provinda que, entende? Técnica como qualquer habilidade, como tipo assim, o cara é um arquiteto, daí os caras falam, nossa, mas do nada o cara sabe fazer umas vigas e tal, sabe fazer uma casa perfeita do nada, sabe? Tipo, um engenheiro, desceu o dom do engenheiro, ele fez um prédio, entende? Eu não entraria nesse prédio. Meio que isso. O dom que eu tô falando, o dom e essa dádiva, ela é transmitida à profissão do artista. Tô achando que tem por aí. Tô achando que algumas coisas que eu tô falando tem sentido, tem umas que é muito questionável, mas a gente tá por aí. A arte como inspiração pura e irracional
interior, gratuita, transcendente, ó, tudo palavra divina, mágica, iluminada a arte, como inspiração pura. É uma inspiração. Ó, muito engraçado essa parte também, porque tipo, inspiração pura. Então, onde é que está contabilizado o tempo na hora de valorização do trabalho, que não é que o cara tá, que não é inspiração, que é transpiração, né? Que é a pessoa fazendo, que é irracional, que não tem nada de racionalidade, que tipo, eu tenho um dom, não sei como que eu faço, não sei como passar, que é interior, gratuita, é fácil, entendeu? Transcendente, mágica é sempre o que nós não entendemos, a gente fala que é mágica, iluminada. De onde que tá essa arte, né? A noção, daí eu coloquei outro ponto aqui. Aí, tem outro ponto aqui que eu coloquei. A noção romântica que analisam apenas a noção estética em prejuízo do processo do trabalho que elaborou. Então, a gente pensar... Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco. Oi! Aí, gritei no seu ouvido. Pensar que existe uma romantização construída sobre o trabalho do músico, que daí é um romântico, a ideia de romântico vendido como uma ideia de fora da realidade, né? É engraçado, né? O próprio conceito de romântico, assim, que eu acho meio mal empregado, na verdade. Mas pensar... Pô, a gente pode usar esse conceito agora só para configurar algo, só para teorizar algo, assim. Então pensa, pô, todo o genial, tudo que vem do cara, que daí esquecem esse processo dele. Eu vou ler um trecho aqui do Pierre Menger. Ó, começou um pilantrão, porque na verdade assim, é um artigo que daí a guria, aqui a Cerqueira citou um pedaço dele, mas é que na verdade ele tem muito sobre ele, entendeu? Eu devia muito ler. É como falar sobre a noção romântica. É como a celebração dos valores da inspiração, do dom, do gênio, da intuição, da criatividade que triunfou na era romântica, o individualismo artístico, entendido simultaneamente como o princípio e o resultado da concorrência entre os artistas na sua procura sistemática de originalidade estética e como o produto de concepção, então muito difundida, segundo a qual o artista é indivíduo por excelência, a pessoa realizada na essência da sua humanidade. Ó como é doido, cara. Eu vou tentar falar um negócio agora que eu percebi, que talvez eu não consiga nem falar, mas eu tô em casa e sozinho. Ó, o individualismo artístico, né? Porque se a arte ela é uma expressão individual, então assim, o artista como trabalhador, ele está numa disputa do mercado que ele tem que vender o seu produto, que ele se torna um trabalhador individual. Não sei se é uma grande conclusão, entende? Mas ao mesmo tempo ele é sempre concorrente do próximo, né? Porque a sua arte estruturada no modelo ali social, ela está competindo com as outras artes. Eu não sei se eu acho que era isso que ele está falando. Ó. O individualismo artístico, entendido simultaneamente como princípio e o resultado da concorrência entre os artistas na sua procura sistemática de originalidade estética. Talvez eu acho que eu entendi o que ele falou. E como o produto de concepção, então muito difundida, segundo a qual o artista é o indivíduo por excelência, a pessoa realizada na essência da sua humanidade. Olha como é mais doido ainda, né? Que a própria noção romântica carrega como o artista entendendo o que é o homem, sendo que esse homem está dentro de uma relação de competição e individualização. Eu tô ficando doido, cara. Eu não tô entendendo muita coisa, mas é demais pra mim, eu acho. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui embaixo. O sexto ponto se chama, não. O sexto ponto é assim, ó. Como a arte, né, é feita pelo reconhecimento, então você reconhece um artista, o artista tem que ser reconhecido. Um artista bom, ele é sempre reconhecido, é pelos seus pares, entende? Então a obra, o que é a obra? A produção dele é algo inovador no ponto de vista estético, ou é uma cópia, né?
Na verdade, eu acho que o que se pensa é uma obra-prima inovadora, mas também toda obra é inovadora, porque toda obra ela é meio transcendente ao tempo, né? Por isso que não se dá pra continuar um estilo, assim, né? Ou dá, sei lá. O sertanejo, por mais que sertanejo seja sempre sertanejo, ou blues lá, o 4x4 você pega a escala, sol, dó, sol, ré, sempre tem alguma coisa de inovador. Será que toda arte ela é inovadora, assim? Mas o artista busca inovação, né? Para virar um artista, para virar um gênio, é que isso que é a parte. Ó. Então a obra é algo inovador no ponto de vista estético. O gênio, ditado pela sociedade, muito massa, é um condicionamento, é um condicionamento para o artista. Querer ser um gênio é um condicionamento, né? É algo que assim, que faz ele querer se transcender, né? O artista tem aquela noção de um gênio, de querer ser um gênio. É que eu sempre fico pensando se existem gênios de outras profissões, né? A gente tem, tipo, o arquiteto tem o Oscar Niemeyer e tal, mas daí é meio que a arquitetura com a obra de arte, né? Que todo o seu processo de trabalho procura por uma forma de originalidade estética. A noção cunhada no artista. Não foi eu que escrevi isso aí não, porque cunhado eu nunca falei essa palavra na vida. A noção cunhada no artista por uma originalidade estética, mesmo não sabendo que originalidade é essa. Puta, não entendi. É condicionada pela sociedade. Porque o trabalho busca a admiração de novas obras. Beleza, vamos pro próximo. 7. Juliana Colli. Parece que existe um mercado harmônico. Precisa dar a importância de compreender as dinâmicas reais desta profissão. Parece que existe um mercado harmônico. Precisa entender. Isso aí, cara. Eu lembro que eu acho que ela tava falando que tentei fazer um resumo do que essa mulher tá falando. Eu acho que ela quis dizer assim que a noção romântica lá, ela do trabalho, do divino e tal, ela parece que existe um mercado harmônico e tal, que isso acaba por esconder o processo de produção da arte, entende? Que eu entendo isso. Que o processo de produção do artista, com o trabalhador, de se produzir uma obra, ele é camuflado por noções românticas, entende? 8. O processo não é uma inspiração divina, como dom ou genialidade, é um processo consciente e racional. Daí ela, aqui já é pensar na negação disso, entendeu? É uma afirmação, né, cara? Porque assim, nós como cientistas precisamos afirmar que não foi Deus que colocou a obra, o talento nas pessoas, o dom nas pessoas. As pessoas conquistaram aquilo. Não foi. Como que nós vamos provar? Porque, exemplo assim, chega um pastor e fala assim, ó, moleque, Deus colocou isso em você. Você fala, não. Daí o pastor fala, como? Aí tu fala, eu não sei, porque eu também tô acreditando. Não é assim, entendeu? Nós precisamos. Como que em história a gente pode fazer isso? Muito mais simples, é bem simples. Entendendo o processo das pessoas, tipo, entendendo como que a pessoa ficou 8 horas por dia trancada no quarto tocando guitarra por 20 anos, entendeu? Pra depois não tirar um solo direito no show. É isso. Tô falando de mim, é isso. Pra mim, tem mais um ponto aqui. Pra mim é ressignificar a arte. Se a arte é como ferramenta da linguagem para o homem exteriorizar sua compreensão sobre o mundo, compreender que esta ferramenta é divina é dar vazão a compreender que somos guiados por forças que não somos nossas. Cara, parece até uma crítica à religião, as coisas que eu escrevo às vezes. O ponto, quando você entende o processo consciente e racional artístico, você coloca no homem o peso de toda a obra. E ela não é divina, ela é do homem. E daí todo o peso que o homem fez é divino, mas não é divino, pra mim. Porque a gente vê o homem lutando por aquelas coisas. Pra mim, ressignificar a arte... eu vou até ler de novo, que eu achei bonito. Pra mim, é ressignificar a arte. Entender o processo dela. Se a arte é como ferramenta da linguagem para o homem exteriorizar sua compreensão sobre o mundo, compreender que esta ferramenta é divina, é dar vazão a compreender que somos guiados por forças que não são nossas. O ponto, quando você entende o processo consciente racional artística, você coloca
no homem todo o processo de sua arte. Sua arte é sua, não divina. É interessante, né? Às vezes pode ser um grande delírio meu, mas eu acho interessante. Compreender que essa ferramenta divina é dar vazão a compreender que somos guiados por forças, entendeu? É lógico, né? Tipo, foi Deus que colocou em você. Não foi, entendeu? Mas esquece o processo do homem, esquece o homem e pensa que o homem é Deus, entendeu? Deus fez isso, Deus te fez bom, Deus te fez mal, Deus te colocou isso em você, Deus colocou o talento, Deus colocou quem você é. Sei lá. Eu tô viajando e tô tentando negar esse conhecimento porque eu acho que tem método histórico para negar esse conhecimento, entendeu? Não é porque não é nada pessoal, é que eu penso que é insustentável plausivelmente. Se fosse plausível, se a gente olhasse metodologicamente, lógico que eu queria que fosse de Deus, seria mais fácil, você não precisa tocar guitarra, você não precisa aprender, o cara não precisa estudar a música, entendeu? O cara não precisa trabalhar, em vez de Deus dar voz bonita, podia dar emprego decente, né? E podia regular a sociedade. Tô ficando puto, eu tô ficando alborguete. Aqui, ó, ponto 9. A arte é reconhecida, transmitida, aprendida, organizada, celebrada. Então, obedece a regras e constrangimentos sociais dentro de carreiras profissionais. O que é específico e o que distingue o trabalho artístico de outras formas de trabalho, eu não faço a mínima ideia. Às vezes eu faço, mas às vezes eu esqueço. É que, na verdade, hoje cedo eu acordei bem cedo, umas 8 horas, que é muito cedo pra mim, e eu notei uns pontos, só que eu acho que os últimos pontos eu já tava cansado, eu fui instalar um programa de computador e fiquei puto. Comecei a xingar as coisas aqui e os últimos pontos estão mal escritos. 10.0. O ideal de uma divisão sofisticada de trabalho. Cara, esse é um ponto que eu não entendo, mas é um ponto muito bom de se pensar. Porque... Vou tentar explicar, vai ser bom. Deixa eu ver aqui. Ah, olha aqui, ó. O trabalho... Até outro ponto aqui. Trabalho material... O ideal de uma divisão... 10.0 é o ideal de uma divisão sofisticada do trabalho. O 11 é o trabalho imaterial. A valorização deste trabalho tem mediações pelos níveis de conhecimento e criatividade. Os últimos pontos estão mal escritos, mas vai fazer tudo sentido no final. Algum sentido faz, senão a falta de sentido... Já entender a falta de sentido é um outro sentido. Daí tem o 2.0. Neomarxistas. Antônio Negri, Maurício Lazarato e André Gomes. Neomarxistas. Os caras estão não além do marxismo. Mas eu compreendo que pela mudança de trabalho enorme que a gente tem, pode ser como eu pensei errado, que o marxismo clássico eles veem como não sendo não dando conta, né? Que o marxismo marxismo clássico dá conta de estudar o trabalhador mais como trabalho material, mais como o chão da fábrica, mais como essas produções, o produto, a mais-valia clássica e tal. A mais-valia no trabalho material, ela se propaga de forma diferente. Entende? Neomarxistas, Antônio Negri, Maurício Lazarato e André Gross. Eles começam estudando a agronomia, a indústria e o serviço. Quem fala bastante de serviço não é o neomarxista que eu li, que é o Ricardo Antunes, é um cara que eu acho legal, assim, eu li algumas coisas dele. Aí ele começa a falar, a partir dos anos 70, começa a prestação de serviço, e no que desemboca essa prestação de serviço pro trabalhador, que é uma desgraça, né, cara? Que é totalmente antissindical, totalmente anti-direito do trabalhador, é uma prestação de serviço. É o fundo do poço, literalmente, do filme lá mesmo. Do que representa, né, cara? Das pessoas têm que se comer viva para poder estar trabalhando. Aqui, a reorganização... Continuando a ler aqui. A reorganização do trabalho tem como resultado trabalhos como serviço ou informação incompatível com a visão ortodoxa do trabalho, né? Isso aí é de uns textos que eu li e eu fui colocando os pontos assim para ver o que podia pensar. O que eu compreendo? Que a tecnologia ela foi desenvolvendo algum ponto da humanidade que hoje em dia o homem não precisa mais... todo mundo precisa trabalhar para comer, entendeu? Daí não é assim, um trabalha para comer, outro trabalha para esquentar do frio. Porque pro Marx é o básico, né? O homem precisa comer, não passar frio e o resto é fetiche. O resto é criado. O resto do videogame é criado, as coisas são criadas, então criando, as pessoas estão criando, conteúdo é criado. Agora tu pega, você coloca um cara numa máquina, ele entra no mato, desbrava tudo, sai um monte de milho, trigo, soja e já tem comida. Uma pessoa, o resto precisa se ocupar na sociedade.
Se engana quem acha que a sociedade é perfeita e vai tá reorganizada para nós. Mas então tem trabalho para todo mundo. 13% dos brasileiros que eram para ser ativos estão desempregados. Porém, o resto tá criando trabalho, tá virando coach, tá fazendo trabalho, entendeu? Pra gente gastar, gastar nosso dinheiro. E aí o que eu vejo assim, ó, a forma de trabalho se reestruturou. O que acontece? O homem sobrou mais vazão para esse trabalho imaterial e intelectual, que não é mais o trabalho de chão de fábrica, não é mais só produção de produto. Existem muitos trabalhos que são produções do trabalho imaterial. O trabalho imaterial também significa o produto imaterial em si, né? A reorganização do trabalho imaterial. Então, aí eles criam, aí que tá o 10.0, criam divisões sofisticadas no mundo do trabalho que não eram antes, entendeu? Como que é a divisão de um trabalho de um músico, entende? Tá ficando complicado essas partes que eu não tô mais sabendo o que eu tô falando. O 2.0, 12. Deixa eu ver até onde vai, tem 14 só. O trabalho do saber vivo não produz nada materialmente palpável. O trabalho do saber vivo não tem nada palpável. O músico não produz música que não é palpável. Ele se reproduz em subjetividade. Esse aí é um dos 3 que falam, mas eu não lembro. É muito massa que ele vai falar assim, a exploração da mais-valia ali não é objetiva. Não, o trabalho material ele produz subjetividade. Porque ele é cultural, então tem um potencial revolucionário, né, de questionador do sistema. Ele tem um conteúdo informacional, as características que dão um trabalho imaterial, né? Porque ela tem que encontrar seu sentido existencial na sociedade. Isso aí foi exatamente o que eu escrevi. Então, os que produzem trabalho material socializam saberes. Deixa eu ver. Porque eu acho que assim, ó, eu na real não acho tão errado. Ó. O trabalho material tem que ter um sentido, né, cara? Porque você não vai construir música sem sentido nenhum, senão não vende. No contexto teórico, o trabalho material artístico seria o principal reino das criatividades e do tempo livre. Área de emancipação dos sujeitos e de suas subjetividades. O trabalho material ganha corpo seria no tempo de produção. Que daí muda. Eu acho que eu já não sei mais o que eu tô falando. E daí eu vou... Não, tem muito mais coisa, mas eu meio que gosto de guiar pelas coisas que eu escrevi, assim. Então eu vou... Outro dia eu faço um artista enquanto trabalhador 2.0, 3.0, que é o que eu estudo ele enquanto trabalhador. E daí a gente continua aí. A ideia do podcast não tem ideia nenhuma, na verdade eu escrevo, eu falo o que eu penso e é isso aí. Depois eu entrevisto pessoas. E como eu falei lá, tem um episódio que é o episódio da desculpa pelo que eu tô fazendo. E é isso aí. Daí vou tentar explicar mesmo. Eu tinha uma ideia, agora não tenho mais ideia nenhuma. Mas eu tô gostando porque pelo menos eu leio e tento criar uma comunidade e discutir algumas coisas que eu gosto, entendeu? Daí as pessoas escutam, daí elas me mandam mensagem. Ou tipo, eu mesmo, porque já é uma comunidade, ó, pensa bem. Eu quero ler sobre um cara, daí eu vejo um vídeo de um cara falando. Eu não acho que aquele cara tem o dom do conhecimento, mas eu já, involuntariamente, eu tô discutindo com ele. As pessoas discutiam, davam tchau pro William Bonner quando viam TV. Eu tô vendo um cara falando sobre marxismo no coisa. Eles não tem. O cara tem a opinião dele, o William Bonner tinha a dele. Inevitavelmente eu faço as piores comparações do mundo, mas é isso aí. Abraço, eu vou dar 40 minutos. Tchau!